Cuidado com o golpe do boleto bancário. Não pague sem confirmar se a conta é verdadeira. Eu acreditei, porque ele sabia detalhes, valores aproximados, claro, minha patente, como eles conseguem essas informações? No sul do país, um militar da reserva caiu no golpe, pagou a conta falsa e depois processou o banco, mas não teve sucesso. O drama de precisar de um remédio de R$7 mil para garantir os movimentos do corpo e ouvir do Estado que o estoque acabou. A prestação de saúde tem que ser contínua, né? A doença não espera para progredir porque o Estado está sem estoque do medicamento. Em São Paulo, a Justiça Federal determinou que o governo estadual forneça a uma idosa um medicamento de alto custo para artrite. Medicamentos que a maioria dos brasileiros não tem condição de pagar. É algo inovador que, apesar do custo alto, a gente sempre considera e é uma carta trunfo na nossa mão. Um laboratório tentou mudar a categoria de um remédio para a de medicamento de alto custo, o que elevaria ainda mais o preço. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. Receber boleto bancário por e-mail é perigoso. No meio das contas verdadeiras podem aparecer as falsas, o chamado golpe do boleto. Por isso, é preciso confirmar os dados antes de pagar. No sul do país, um cliente caiu no golpe e tentou processar o banco, mas para a justiça, a instituição bancária não tinha responsabilidade. Um volume de transações que equivale a 17 vezes a população brasileira. A cada ano, são cerca de 3,5 bilhões de boletos de cobrança gerados no país. Apesar de pagar muitas coisas via internet, mas boleto eu sempre tenho o máximo de cuidado. E é bom mesmo se prevenir. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, os boletos estão sendo usados cada vez mais pelos criminosos. Verificar primeiro para ver se aquele boleto é de alguma financeira, alguma coisa. Primeiro tem que saber se tu foi em alguma delas, né? Às vezes tu não foi em lugar nenhum e recebe e o bobalhão ainda vai lá pagar, aí não tem como. A tentativa do golpe do boleto falso tem sido recorrente. E uma das ferramentas mais usadas, de acordo com a polícia, é a internet. Segundo os investigadores, os criminosos fazem contato por telefone, informando sobre uma suposta conta que não foi paga e enviam, por e-mail, um boleto para quitar a dívida. E o pior é que os dados repassados, muitas vezes, coincidem com as informações verdadeiras da vítima. Um desses casos ocorreu em Ponta Grossa, no Paraná. Pela internet, conversamos com seu José, militar da reserva, que caiu num golpe. Como é que aconteceu o golpe? Começou por um telefonema, não é mesmo? Eu acreditei, porque ele sabia detalhes, valores aproximados, claro, minha patente, como eles conseguem essas informações? Falava exatamente como falam os funcionários daquele banco, com relação a prazo, o estica que eles falam, né, que é o prazo curto para quitação. O advogado dele conta que, sem desconfiar, o ex-militar aceitou a proposta feita pelo falsário, que se passou por um funcionário do banco, onde José devia R$47 mil. As informações que eu trouxe para ele batia com o empréstimo dele, com as condições que ele tinha lá, e ele fez um desconto atrativo. O boleto foi enviado por e-mail e José foi à Caixa Econômica fazer um novo empréstimo para quitar o débito. Com a minha proposta de refinanciar minhas dívidas com o objetivo de diminuir o valor das parcelas, sem me preocupar se eu ia ter ou não um valor líquido de retorno na minha conta. Tudo parecia resolvido, só parecia. O dinheiro obtido junto à Caixa foi parar em outra conta. Com duas dívidas, seu José entrou na Justiça Federal contra o banco, onde pagou o boleto. Pediu o ressarcimento dos valores e indenização por danos morais.
O pedido foi negado em primeiro grau. O autor recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas a decisão foi mantida. Após analisar as provas, a desembargadora federal Vivian Pantaleão Caminha entendeu que a Caixa não pode ser responsabilizada, já que não emitiu o boleto, apenas efetuou o pagamento, sem nenhum ato irregular. Para não cair neste tipo de fraude, o consumidor deve redobrar os cuidados e desconfiar. O consumidor, sempre que ele for contatado por telefone ou por e-mail, ele deve se dirigir à loja física do fornecedor. Se é um banco, ele pessoalmente comparecer na agência bancária e falar diretamente com um funcionário do banco, que, se for o caso, emite o boleto na hora, entrega para o consumidor e ele faz o pagamento com muito mais segurança. Em nota, a Febraban informa que os bancos buscam cada vez mais aprimorar a segurança das transações. Para José, o golpe foi uma dura lição. Tomei a decisão de eliminar todos os meus cartões, ficando apenas com um banco. Peguei do filho, da mulher, outro filho, quebrei, destruí, para zerar minhas dívidas. O drama de ter uma doença que paralisa os movimentos do corpo. Uma situação que fica ainda mais difícil quando se descobre que o estoque do remédio para fazer o tratamento disponível na rede pública acabou. Em São Paulo, o filho de uma idosa com artrite levou o caso para os tribunais e lá ele garantiu o direito da mãe de receber o remédio, que custa R$ 7.000 e pode aliviar os sintomas. Lavar a louça, calçar os sapatos e escovar os cabelos. Podem parecer tarefas simples para muita gente, mas para Simone não são. Hoje em dia eu já não consigo mais fazer esse movimento. Quase não faço esse... Então tem que ir secando ele assim, aos pouquinhos. E é assim que é a minha rotina, porque essa é uma das regiões que eu sinto mais dor. O cotovelo, eu já tive um derrame nessa articulação, tive que fazer infiltração e outros procedimentos. E aqui no pulso, o pulso é uma das regiões que mais machuca. E os dedos, né? Os dedos praticamente já não movimentam mais. Simone tem artrite reumatoide, uma doença que provoca rigidez, dor, vermelhidão e inchaço nas articulações. E para aliviar os sintomas, ela precisa tomar vários remédios todos os dias. Senão eu não consigo trabalhar, não consigo me movimentar, não consigo dirigir. Eu trabalho dirigindo, porque eu sou consultora. Então eu passo o dia inteiro dirigindo no trânsito. E aí você precisa estar bem, né? Tomo corticoide, anti-inflamatório, imunossupressor, são vários. A artrite reumatoide não tem cura e afeta cerca de 2 milhões de brasileiros. Fisioterapia e medicamentos são indicados para ajudar a controlar as dores e até retardar o avanço da doença. Mas, segundo os especialistas, alguns pacientes não respondem a analgésicos e anti-inflamatórios ou têm intolerância à medicação, como Simone já teve, e acabam sendo obrigados a usar os chamados imunobiológicos, que são remédios de alto custo. São drogas que imitam elementos que existem no ser humano. Então, a maioria delas são anticorpos ou produtos que interagem com mediadores produzidos durante a artrite reumatoide. Qual é o produto melhor para um dado paciente? Não tem como a gente saber ainda. Existem algumas pistas, mas fundamentalmente é um processo de tentativa e erro. Então, muitas vezes, o paciente já passou por vários remédios até chegar a um terceiro ou um quarto ao qual ele responde de maneira mais adequada. E pode ser isso que aconteceu, então, com esses pacientes que precisaram chegar até o rituximab. É o caso da mãe deste advogado que, depois de 2 cirurgias no ombro e na coluna, passou a usar o rituximab, fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Só que, segundo ele, o tratamento teve que ser interrompido pela falta do medicamento em São Paulo. É um remédio muito caro. Hoje, cada ampola gira em torno de 7 a 8 mil reais. Tá? A minha mãe Antônia, ela acaba tendo que tomar 4 ampolas dessa a cada 6 meses. Ela não tem condições. Ela procurou a Secretaria de
de saúde, procurou outros órgãos, procurou a própria farmácia de alto custo, que fica no Glicério, e teve a negativa do remédio. Falaram que não tinha previsão de entrega. Para continuar recebendo as doses, a aposentada precisou recorrer à Justiça Federal. O medicamento foi concedido em decisão liminar e mantido em sentença por esta juíza, que analisou o processo. Nesse caso, apesar da prestação imediata, do fornecimento do medicamento ser feito por meio do Estado, a União também deve responder como garantidor de todo o sistema. Então, foi esse fundamento, tanto o dever do Estado, aí da União do Estado, Município da Saúde, como também já ser um medicamento que era fornecido para a autora e que não havia justificativa para interromper o seu fornecimento. Não ficou nem comprovado nos autos por que o Estado deixou de fornecer esse remédio por aí um período significativo para a autora. Em nota, a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica do Estado se defendeu alegando que o governo federal entregou o Rituximab 2 meses e meio após o vencimento do prazo previsto na portaria federal, além da metade dos medicamentos pedidos, o que impactou na redistribuição do remédio pelas farmácias de alto custo e no fornecimento aos pacientes. A prestação de saúde tem que ser contínua, A doença não espera para progredir porque o Estado está sem estoque do medicamento. A gente, enfim, o Executivo teria que ter políticas públicas eficientes para direcionar o fornecimento desses remédios de maneira que não haja falta, de que não haja um período de interrupção assim injustificado. Talvez o que tenha acontecido nesse caso foi uma desorganização administrativa, uma burocracia, que aí aconteceu essa interrupção, mas enfim, a doença não espera, Então, as prestações de saúde devem ser contínuas. Em torno de 6, 7 anos que ela vem sofrendo com isso, Ela fez já a cirurgia e hoje está tendo uma vida razoavelmente normal graças ao remédio. Porque sem esse remédio, como eu falei, começa a ter problema nas articulações, problema de movimento e chega a correr até risco de vida. E Simone, que convive com a doença há mais tempo, 17 anos, sabe o quanto é importante receber o tratamento para ter qualidade de vida. Já teve situações que eu estava tomando uma medicação há 7 meses. O SUS atrasou, eu fiquei 2 meses sem tomar. Quando eu voltei a tomar, ele já não fazia mais o mesmo efeito. Então, às vezes, o Estado ele deixa de te fornecer o remédio e te impossibilita de ter qualidade mínima de vida, A Constituição brasileira é clara. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas o país está longe de cumprir essa obrigação, mesmo gastando 18 bilhões de reais por ano para comprar remédios. O paciente, quando não consegue na rede pública o medicamento que precisa, é obrigado a recorrer às farmácias e muitas vezes se assusta com os preços. Uma indústria farmacêutica tentou mudar um remédio para a categoria de alto custo, mas foi impedida pela Justiça. Para ter uma saúde perfeita, o corpo precisa estar em plena harmonia. As plaquetas sanguíneas, por exemplo, são produzidas na medula óssea e têm a função de formar coágulos de sangue para impedir hemorragia. Por isso, o organismo precisa de muitas plaquetas trabalhando para garantir a saúde. Mas, quando não temos a quantidade ideal delas circulando no corpo, aí é um sinal de perigo. Foi o que aconteceu com a Solange. Para estar plenamente saudável, ela precisaria de pelo menos 150 mil plaquetas no organismo. Mas em seu último exame, constavam apenas 3 mil. Solange sofre de PTI, púrpura trombocitopênica idiopática, doença que causa hematomas, hemorragias e manchas vermelhas nas pernas. Eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, fui diagnosticada com púrpura trombocitopênica idiopática. É uma doença autoimune, até hoje não se sabe de que se vem essa doença. O diagnóstico vem de exclusões de outra doença que causa plaquetomia,
E foi difícil, porque foi uma coisa assim que mexeu com a família toda. Solange fez todos os tratamentos recomendados, mas não foi suficiente. Fiz a esplenectomia, né, retirada do baço, porque já não respondia mais os corticóides. E entrei em remissão depois que retirei o baço. Por um lado funcionou. Tomei bezetacil durante 8 anos, de 21 dias, para não dar infecção, porque se der infecção cai as plaquetas. Saí da remissão e minhas plaquetas foi para 3.000. Tive que ser internada, fiquei na UTI 4 dias, esperando que estabilize, né? Caso não estabilize, é onde tem que entrar com o Revolade. É uma medicação cara, custa em torno de R$2.000. E o laboratório pretendia elevar a categoria do remédio de 2, definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para 1, de medicamentos de alto custo, o que elevaria ainda mais o valor. O órgão regulador de preços, que faz parte da Anvisa, não aceitou o pedido e a empresa que produz o Rivoleide foi reclamar na Justiça. Ao analisar o processo, a 6ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, entendeu que o medicamento não apresentou requisitos suficientes para ser enquadrado na categoria 1, como explica a Procuradora Federal, coordenadora dos assuntos judiciais da Anvisa. O impacto disso é, inevitavelmente, o valor de entrada do medicamento, o preço inicial dele. Porque, para que ele se enquadre na categoria 1, o medicamento tem que trazer um ganho significativo. No caso em concreto, que a autora pretendia que o Revoleide fosse enquadrado na categoria 1 e não na categoria 2, o que aconteceu na realidade é que ela não se desincumbiu do ônus de fato provar esse ganho real. Então, existe uma presunção de validade e legitimidade do ato da administração, enquadrando como categoria 2 e não 1, diante da ausência de evidência clínica de um ganho efetivo. Por essa razão, a 6ª turma decidiu, por unanimidade, negar o pedido da empresa para alterar a categoria do Rivoleide. O advogado lembra que a medida de classificação dos medicamentos é uma forma de garantir uma concorrência justa e de proteger o consumidor de preços abusivos. O cidadão permanece resguardado para que o preço do medicamento seja aquele estipulado nas normas vigentes no país. Esse hematologista explica que, dependendo da reação do paciente com PTI, pode ser inevitável o uso de remédios caros, como o Rivoleide. Tem um grau de eficiência e de eficácia nesse remédio em torno de 60% a 70% dos pacientes que já fizeram a primeira linha de tratamento, que já fizeram a esplenectomia, de responder a esse tratamento via oral. Então, é algo inovador que, apesar do custo alto, a gente sempre considera e é uma carta trunfo na nossa mão. Ainda não é tratamento de primeira linha, no entanto, é um tratamento que aproximadamente 30% dos pacientes terão a oportunidade de usá-lo. O pequeno Pedro, de 9 anos, que também tem a PTI, segundo os pais relataram, pode ser um dos pacientes que precisarão de medicamentos como o Rivoleide. Por causa da doença, um acidente doméstico comum a crianças na idade do Pedro tem consequências bem mais graves. Foi correr de uma cachorra e encostou, bateu no batente da porta e quando bateu isso aqui inchou tudo. Agora a gente está com pressa, pomada, compressa, limpeza, para ver se melhora essa carinha aqui. Hoje, em relação a tratamento, está fazendo acompanhamento para ver se estabiliza o número de plaqueta, que está oscilando muito. Tem hora que está grande, tem hora que está pouco, tem hora que está mínimo. Mas durante agora, esse período que ele está, é acompanhamento para evitar o que aconteceu, que foi a queda que ele teve. Mas para a família, independentemente do tratamento, o mais importante é que ele fique bem. Que sarem, né? Pelo menos que controle, que estabilize, para a gente ver que rumo a gente toma. Porque essa angústia de, poxa, final do ano ele estava bem, sem roxo nenhum, aí dá uma semana ele está todo roxo e o mínimo as plaquetas, isso acaba com a gente. A torcida é para que, assim como os super-heróis das telas de cinema, estampados nas camisas de pai e filho, Pedro seja um herói da vida real e vença de vez a doença.
Traduzir a receita médica, preparar os remédios, aplicar injeção. A presença do farmacêutico em uma farmácia é essencial, tanto que há mais de 40 anos as drogarias são obrigadas a ter esse profissional durante todo o expediente. Isso é lei no Brasil, mas o Sindicato dos Donos de Farmácias de Pernambuco questionou essa norma na Justiça e o pedido foi negado. Entender o que está escrito nas receitas médicas nem sempre é tarefa fácil. Que médico escreve complicado, né? Não consigo, não. Eles escrevem. Se for uma medicação que a gente já tem pelo menos noção, aí dá para descrever, né? Mas se não, tem de vir na farmácia mesmo para ver. E na hora de comprar um medicamento, o farmacêutico é o profissional mais indicado para decifrar com segurança o que foi prescrito. Acho que toda farmácia deveria ter um farmacêutico de plantão, porque numa necessidade, assim, uma necessidade, uma emergência, a gente poderia na farmácia ter uma pessoa mais qualificada para que nos ajudasse. E farmácia é o que não falta no Recife. Basta dar uma volta nas grandes avenidas para perceber. Cada vez mais, as esquinas são ocupadas por drogarias. Em muitos casos, a concorrência é acirrada. Muita farmácia, uma em cima da outra. A gente sai em uma esquina, tem uma, outra esquina tem outra, no outro lado da rua tem outra farmácia. Apesar da quantidade de farmácias, nem sempre é possível encontrar um farmacêutico de plantão. Mesmo com a lei de 1973, que obriga a presença de pelo menos um profissional durante todo o expediente. Em muitos casos, a drogaria precisa contratar mais de um profissional para cobrir todo o horário de funcionamento. Nas que ficam abertas 24 horas, são necessários 4 farmacêuticos. Uma exigência que ficou ainda mais rigorosa em 2014, com a sanção da Lei 13.021, que confirmou a farmácia como um estabelecimento de saúde. Quem não cumpre a legislação pode ficar impedido de funcionar. A assistência farmacêutica integral ela é um direito de saúde da população, né? E que foi 20 anos que a gente vem discutindo isso de uma forma extremamente irresponsável, não foi uma coisa que foi mal discutida e que a gente sabe da importância de se ter um profissional de saúde hoje numa farmácia, né? Que o modelo de farmácia hoje que a gente adota para o Brasil não é um modelo apenas comercial. De acordo com o Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco, no estado existem quase 4.700 farmacêuticos em atividade, para um universo de quase 3.500 farmácias. Mas o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos contesta esses números. Esse número não bate com o número que a gente tem, afinal de contas, nas últimas eleições do Conselho, apenas 2.480 estavam aptos a votar. Se eles estavam aptos a votar, consequentemente, são os que estão aptos a responder pela responsabilidade técnica de algum estabelecimento. Teríamos que ter hoje, certo? Partindo de aproximadamente 3.000 estabelecimentos comerciais que o Estado tem, em torno de 9.000 cargas horárias. O que seria uma carga horária? Seria um farmacêutico que pode ter até 2 vínculos. Nas contas do sindicato, seria preciso mais de 1.000 novos profissionais trabalhando exclusivamente em farmácias para suprir a demanda. Se existe 4.500 e todos eles querem dispor de 2 expedientes, 5, 6 horas diárias em mais de um estabelecimento, certo? Aí sim. Só que o farmacêutico ele tem 72 campos de atuação, certo? Ele atua em distribuidora, em transportadora de medicamento, certo? Em laboratório, certo? Em hospitais, toda farmácia de hospital, farmácia de UPA, farmácia de posto de saúde, certo? Tem obrigação também ter o farmacêutico. Esses farmacêuticos, eles podem ter mais de 2 responsabilidades técnicas, mais de um vínculo, desde que não ocorra choque de horário. Então, a gente tem quantidade de farmacêuticos, sim, suficiente para suprir uma assistência farmacêutica integral nas farmácias. Para tentar resolver o impasse, em 2010, o Sincofarma, o Conselho Regional de Farmácia e o Ministério Público Federal assinaram um acordo que permitia a presença de um farmacêutico por até 10 horas no estabelecimento, ou seja, sem cobrir todo o expediente. O acordo foi renovado e vigorou até março deste ano, só que não foi mais estendido. A saída do Sincofarma foi entrar na Justiça para suspender o artigo da lei que obriga a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento na drogaria, mas o pedido foi negado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Thalita, um dos principais motivos que levou
né, o indeferimento desse pedido, foi o fato de que essa exigência não é exigência recente. Ela já consta na legislação desde 1973. Então é algo que o cumprimento já vem sendo prolongado indefinidamente ao longo do tempo. Há determinado momento em que a legislação tem que se impor e ser cumprida. Com a decisão, as farmácias serão obrigadas a contratar mais profissionais. A solução vai ser fechar. Não vai ter mão de obra suficiente para todas essas micro e pequenas empresas, certo? Para atuar em tempo integral. A gente fica triste quando se leva apenas uma discussão de problemas econômicos que isso pode gerar, e não se pensa no bem maior, que é o da saúde da população. O consumidor tem o direito de ter informação sobre o produto que está adquirindo, ou se não, sobre um produto que seja similar ou equivalente àquele e que lhe traga uma melhor relação custo-benefício. E o profissional que é habilitado para dar essa informação é o profissional da área de farmácia. E longe dessa polêmica, quem ganha é o cliente. Justamente, eu precisei de uma orientação, né, e tive. Não foi para comprar o remédio, foi para tirar uma dúvida que eu estava. Não é que ele indicou uma medicação, entendeu? Ele não indicou, ele foi tirar uma dúvida que eu tinha. Então, eu acho que é importante. É isso, o Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!